Africa is a continent rich with opportunity. And when business and communities come together, its astonishing potential begins to be felt. With the Sustainable Development Goals steering these partnerships, Africa's future is being rewritten with innovation, foresight, and inclusivity. Crossing the length and breadth of the continent, our journalists uncover these stories and share them with the world. Join us now for remarkable stories of partnerships across Africa, building the future and changing lives. It's Africa's time. Angola's capital, Luanda, is filled with skyscrapers, cranes, and large-scale construction. It's a dynamic urban landscape, all too familiar to the company whose story we're about to tell, involved as they've been in some of the country's largest post-war development projects. It's an amazing story of how global engineering and construction firm Mota-Engil have returned to a project started almost 40 years ago and halted because of the country's civil war. Our guide into the story is Mota-Engil Angola's MD Paulo Pinheiro, a man passionate and proud of his company's involvement in the reconstruction of the country. I'm a civil engineer, and for me it's very exciting to be involved inside this very peculiar company with 70 years of history in Angola and in this particular moment of the development of the country. We have done the first airport in Luanda. Our larger works are roads, and we have done some dams. And one of those dams is the Calueque Dam in the south of Angola, close to Namibian border. It's a very special project for us because it's an uncommon history, because we start the construction of that dam in 1974 and we stopped in 76 because of the war. 36 years later, the same company restart the finishing and the rehabilitation of the dam. I'm excited to be traveling south to Calueque. It reminds us that it's not just in the big cities that large building projects are taking place, but also in the country's more remote regions. But I'm also moved because I know that the story is about the horrific ravages of war, its telltale signs still visible in the bullet-ridden buildings of the area. It was a complex and deadly period of history that set Angolan against Angolan and drew in the Cubans, Russians, South Africans, Namibians, and even the Americans, all backing different sides because of their strategic or ideological interests in the area. The planning engineer at the Calueque Dam site is Paulo Elias. He was a little camera shy at first, but soon got into the swing of things. Hello, Lisa. How are you? Hello, good morning. Lovely to meet you. How did you do? Okay. I have to first shake your hand to say hello. Okay. This is not easy. It's not easy for me. I'm not a movie star. The real star of the story is water. This $200 million public-private partnership has created jobs, is transferring skills and offering new possibilities to a region that had been abandoned because of the war. Africa needs big infrastructural projects that will create jobs, that will transfer technologies, that will build the skills of the people to continue to maintain those things. And you need the locals to be able to do that. And building the capacity of Angolans gives the companies that are operating here great stability and sustainability. Este espaço aqui, o primeiro que estamos a ver, trata-se da nossa preparação do aço. É tudo preparado, as peças são todas preparadas aqui, depois enviadas para a obra. Aqui temos o nosso estaleiro de carpintaria. There's a lot of infrastructure work. Yeah. Big project. It's a big project. How many people work here? Cerca de 300 trabalhadores neste momento. 25 expatriados, os restantes são angolanos. So these guys are local workers who probably didn't have any work before 2012 when you came here. Sim, estes capazes até são novos, portanto estes devem ter sido recrutados agora no local, mesmo na própria vila. Foram formados para isso, nós explicámos, houve um processo de aprendizagem e ficaram.
It must have really changed people's lives. Eu chamo-me Manuel Vapor. Agora estou na Mota-Engil desde dia 14 de janeiro de 2013 até hoje. Eu, quando vou ao trabalho, de manhã eu acordo uns 4h40. Se tiver alguma coisa para matar bicho, se não tiver, vou mesmo assim. E quando pelo caminho vou com aquela vontade e disposição de ir trabalhar e de retomar os trabalhos com aquela vontade toda de ir trabalhar. Conduzir quando estava na tropa, como disse, em 1976. E o curso que me levava em Cuba era para tirar curso de logísticos. Depois foi no barco cargueiro, aquele barco de muito sofrimento, enfim, lá no barco muitos lançaram, chegamos lá magrinhos e tal. Onde que depois eu fiquei inapto. Era problema de rins. Até quando me disseram que já estava inapto, não podia mais ficar em Cuba. Até choramos porque tínhamos aquela emoção de estar lá em Cuba. Pronto, chegamos em Luanda, nos puseram no Estado-Maior e nos colocaram, começamos a trabalhar. Lá trabalhei, pronto, com os amigos motoristas nos ensinavam, mas o chefe não podia ver. Quando regresso a casa, encontro meus pais. Era uma festa, porque sabia que eu já talvez tinha morrido, ok? Então fui a conduzir bem, o pai viu e disse, não, sabes conduzir, mas eu não te dou o carro, tem que tirar as cartas de condução. Ele disse, não, tem que tirar umas cartas. Pronto, graças a Deus fiz aquela força, estou bom, porque antes de entrar na Mota-Engil a vida não era fácil, em casa. E hoje, desde que estou na Mota-Engil, os vencimentos vêm normalmente, consigo já alguma coisa para a família, para as crianças da escola. Com a reconstrução dessa barragem, não só trouxe emprego para muitas pessoas que andavam aqui sem trabalhar, já encontramos pessoas que trabalham aqui na empresa e lá nos seus locais de residência já têm pequenos ofícios, já conseguem soldar ou fazer uma janela ou alguma coisa. Is this all new, or was this part of what was built in the 1970s? It looks pretty good. Contrariamente a uma barragem, esta é uma barragem com objetivos ligeiramente diferentes. Trata-se de uma barragem, sobretudo para a regularização do caudal e permitir uma maior eficiência de produção de energia na barragem de Ruacana. Ruacana is a hydroelectric dam in Namibia, south of Calueque. Providing an even flow of water downstream means Angola receives power in return. But for us, our interest is the transformation that access to water will bring to local people's lives. O que temos aqui à nossa frente é uma estação elevatória que está neste momento a funcionar e que fornece água à Namíbia. A estação elevatória que estamos neste momento a reconstruir, que envolve demolições, novas construções e no futuro próximo, no final deste ano, isto ficará a funcionar. E a filosofia que está envolvida na arquitetura da nova estação elevatória é sobretudo para manter este tipo de imagem que já vem do passado, deste tipo de revestimentos. Então vai ficar à vista, grande parte da estrutura atualmente na barragem é para manter e vai ficar com esta tonalidade, a cor do betão. Como podem verificar, ele está praticamente concluído. Estamos neste momento em cima do dique norte. Trata-se de uma construção que foi feita de raiz nesta segunda fase, quando iniciámos em 2012, 2013, uma vez que permite travessia de tráfego rodoviário para ambas as margens e, claro, permite também a retenção da água da Albufeira, uma vez que as comportas estejam fechadas. While the south side of the dam supplying water to Namibia is almost complete, the pump house and reservoirs of the north side, which will supply water and irrigation to the Angolan interior, is still a work in progress. Everything was on such a huge scale that it was difficult to get a sense of perspective. Antonio Braga, with his maps and charts at the office compound, was there to help me out. Temos aqui o projeto da barragem, portanto, de regularização do caudal do rio Cunene,
e que vai servir também para captação de água, sistema elevatório norte, para a irrigação dos campos e das fazendas aqui de Angola. Tem também uma captação de água para abastecimento à Namíbia. A barragem sofreu danos de grandes dimensões e teve que ser reabilitada. Do you have any pictures of the damage done during the war? Sim. Look at the damage, look at what the bomb did. Sure. Wow. So this was probably from a Cuban MiG. In the aftermath of the Battle of Quito Carnival, which has been described as the last hot battle of the Cold War, Cuban MiG fighters bombed the dam wall to drive South Africans from the area. Aqui vê-se o buraco por onde entrou a bomba. So you build this whole thing and then it gets bombed. That's crazy. So that's how you fixed it when you came back in 2012? Aqui é o sítio que vimos dentro da estação de bombagem, todo danificado. Aquela viga que estava toda partida. Sim, e o buraco cá em cima. Oh, look at the difference. I'm in southern Angola exploring the reconstruction of Calueque Dam. The dam was bombed during the Angolan Civil War, and now, almost 40 years later, global firm Mota-Engil has returned to complete its engineering project. Our driver took us to a spot where the remains of battle could be seen. I felt the echoes of lives lost and the destruction that had occurred as each side fought hard for control of Calueque Dam, which had enormous strategic importance. I'd also learned that Mota-Engil's current chief mechanic had worked on the dam project before the war began and was now back to help complete the job. It's incredible to imagine that somebody took a 42-year break from the same job. Sim, é verdade. É de facto imenso tempo, mas ele está aqui connosco novamente. O Luís Rodrigues. Hello, I'm Lisa. How are you? Thank you. I'm thinking about 42 years. Okay, 42 years. It's crazy. Portanto, eu vim para o Calueque em 1975 e em 76 então nós tivemos que abandonar este local por falta de segurança. Eu considerava naquele tempo que esta vila aqui era comparada com o que é hoje, era quase uma cidade, porque havia muita gente aqui, a empresa tinha muitos empregados, tinha muitas famílias e acho que era uma vida bonita que as pessoas cá tinham. Então regressei a esta zona em 2013, mais propriamente. Encontrei uma coisa, uma realidade completamente diferente, a paisagem, a própria barragem, as habitações envolvidas à barragem, completamente degradadas, como é lógico, se calhar. É sempre com alguma emoção que a gente encontra isto. Passados estes anos todos, agora, enfim, não posso fazer ideia o que é feito de muita gente, das pessoas que estavam aqui, que habitavam aqui, as pessoas nacionais, e portanto não faço ideia, passados estes anos todos, o que é que lhes poderia ter acontecido. Sim, por acaso, a época de guerra, por exemplo, nós vivíamos lá nos matos. Quando havia ataques assim, o povo fica disperso e nós crianças, aquilo é corrida. Mesmo o cão já não ladra mais, vai mesmo a correr a sua atrás. Uma explosão de uma bomba, por exemplo, explode aí. Sabe que podes passar um dia sem comer mesmo por causa daquele susto que apanhou ali. Então passamos mal naquela situação de guerra, é verdade. Uns ficaram dispersos até hoje, é verdade. It must have been so hard for local people during these times. Paulina, Manuel's friend, was a principal of a local school and fled the fighting here in the 80s, only returning in 1992. Em Cuba. Como é que ficou assim isto aqui no Calueque? Aqui no Calueque, aqui passou guerra. Então essa Sul-africano lutaram com a fábula.
Então que destruíram essas casas. É que destruíram. Não está a ver esta casa? Ok. Esta casa, essas barras, são do sul-africano. Estragou mesmo, estava a lutar, estava a acompanhar o SWAPO, estava a sair na Namíbia para aqui. Ok. Então o sul-africano fechou a fronteira e veio aqui lutar com as fábulas. O sul-africano aqui estragou tudo. Oh, caramba. Estragou as casas, mataram as pessoas. Fazer. Lá tinha aviões, helicópteros, Ok. bucaners. Bombardeava também. Ei! E o povo ali, fácil bem. O povo aí é bater, é levar as coisas deles. Poxa. Depois de 92, é quando viemos. Ok. Quando chegamos aqui, Calueque era mata. Nas casas não tinha Não tinha ninguém. nada. Não tinha nada, não tinha pessoa. As pessoas vieram pouco a pouco, pouco a pouco. Mas agora o Calueque agora tá bom. Calueque agora tá bom, bonito, tá tá a bom. construir, agora temos trabalho, temos banco, temos escolas. Ah, tá bonito. Tá bonito. É verdade, é verdade. The dam is not the only project Mota-Engil has been building in Calueque. The local school has also benefited. As the population of the town has grown, so has the need for education. Pouco barulho, está a perceber? Nós já sabemos que o nosso tema de hoje é desenhando a barragem e a minha família, não é isso? Sim. Nós todos já conhecemos a barragem, não é isso? Sim. E nós sabemos qual é o benefício que nos dá a barragem, não é? Sim. O que nos dá a barragem? Água. Dá água, não é? Sim. Mais? Peixe. Peixe, não é isso? Mais? Olá, eu sou a Rosalina. Estou cá há 12 anos como professora e eu tenho gostado muito do meu trabalho, tenho gostado muito dos meus alunos, porque estão a adquirir mais conhecimentos e agradeço. Esse é o meu dia a dia. Em 2012 começou a construção da barragem e vimos muita mudança cá no Calueque, aumentou bastante graças a esses empregos e esse salário ajuda muito em casa. Empurram mais as crianças para a escola, porque já tem algo para comer. Porque sabe que estudando trabalha-se para adquirir novos empregos. Essa escola tem 1000 alunos e apenas tínhamos 4 salas. E graças a Mota-Engil acrescentou mais 4 salas. Once students move into these classrooms, Mota-Engil will renovate the rest of the school. Com a reconstrução desta barragem, Angola terá um impacto muito grande. O governo provincial do Cunene escolheu esta área de Calueque como zona econômica especial. Nós sabemos que está a se fazer aqui uma grande construção de um canal de irrigação, onde teremos agricultura mecanizada. A reconstrução daquela tubagem e do outro lado do rio, aqui nós poderemos ter já algumas indústrias. Para além dessa, nós teremos também a albufeira, que teremos capacidade ou a criação de muito peixe, é o início, e daqui mais um tempo isto vai crescer. The Calueque Greenbelt is a 40-kilometre section alongside the pipeline from the dam to the Namibian border. It's become an agricultural hub, showcasing massive potential for the rest of Angola. It's all about the pipeline. The pipeline is the lifeline, already taking water south to the people of Namibia, benefiting them. And then the long-term plan from the dam through these pipes north into reservoirs created by Mota-Engil and then opening up into the interior of Angola.
That's the long-term vision. That's why they came back. Que já ficamos em primeiro lugar aqui no Cunene por causa da agricultura aqui no Calueque. Em geral, esses últimos anos, o tomate, o repolho que saiu aqui abastecia mesmo a província. Pronto, e graças a Deus, um dos povos aqui, que veio da Matala, é que descobriu esse sistema de gravidade que estamos a fazer aí no canal. A água começou a ir, mas sem girador, sem motor, sem nada. Pronto, então batemos palmas. Aqui a administração viu, contactou a Namíbia, lá com o governo da Namíbia, entenderam-se. Até disseram, podem tirar água por sistema de gravidade, mas não furar o canal. Quem furar o canal vai ter uma multa muito grande. Pronto, arranjei também uma horta ali mesmo na beira do canal. Até fui a primeira pessoa a trazer a semente de cana mesmo lá do Quipu. Aqui não havia cana, não havia nem tomate, nem nada. Com a esposa, os filhos, enfim. Assim, que depois de reabilitar aquela horta, começamos a trabalhar, por acaso estava mesmo a correr tudo bem. Água aqui, nós aqui, por exemplo, aqui no Calueque, à beira do rio, é normal a água, por exemplo, no caso dos animais. E os cabritos, esses todos, mesmo o gado, tudo isso adquirimos mesmo aqui, nas nossas batalhas mesmo, porque o rio está próximo. Mas aqueles que estão mais a uns 10, 12 quilômetros fora daqui do Calueque. We'd heard about a traditional Himba community an hour and a half's drive from Calueque that currently doesn't have an easily accessible and consistent water supply like Manuel's. The dam has the potential to transform their lives as well. Kitwa mwina ne katuna kitulia ne patonjar omwana waje mamutu munum ombura kairoko bakula mauli atuja atunda kangombe bo era mbugire egweka aditwara ojitwa sawa ne mboga ji mwe muno ne haihene kapena nguno ngombe muno ane ijambo onime ndutwa hopa oli koma mwamazonga ngomuno ngongutuli jiba todo ndunge jiba hongoka katwe muno o shikola katwe muno patonjar mkaena jiweli omundu mahubihiwa mazonga ngwa muno komikwa ngwena ali omundu. Mas os que estão assim nos arredores, a água está fazendo muita falta, principalmente nos animais. Mesmo assim também este ano aqui choveu muito pouco. O rio só está a passar aqui, mas lá fora não há mais riachos. Aqui em geral, antigamente os mais velhos não tinham dinheiro no banco. O banco é o boi, o banco é o cabrito. O gado aqui, principalmente aqui na nossa área do Calueque, o gado para nós é a primeira riqueza. Eu vim para cá com os meus pais, saímos de Benguela, viemos para cá à procura de melhores condições de vida. O meu pai foi procurando melhores condições de vida cá e depois conseguimos aqui uma parceira, uma terra e o meu pai começou a fazer agricultura. Esse tomate está muito bonito. Bom, tá por grosso. Acaso, o tomate Sim. É grosso, foi bem preparado. Não tardou depois de muito tempo, como tem ali um canal que passa água. E até cá estão cultivando tomate, milho, cebola, repolho, tudo, enfim. A água nos ajuda em tudo, não é? Na sociedade de viver, né? Como mãe, o meu sonho é que os meus filhos se formem, doutorarem-se, e para terem bons empregos e para vir aguentar o país. And as the sun sets on Calueque, one can't escape the poignancy and the power of the story. How a project interrupted by war has returned to life once again, offering boundless potential through water to a country on the mend. É verdade, desde 2012 que essa empresa Mota-Engil veio aqui e conforme vem as estradas estão normalmente, nosso aeroporto tem condições, vem nos deixar aqui uma escola, as crianças estamos bem, enfim, se não de resto estamos bem. Gostaria mesmo de a ver concluída, a funcionar em pleno e dizer assim, fui daqui há 40 anos e vou daqui 40 anos depois, mas com a obra concluída. Acho muito bom isso.